E olha só que interessante, né? Para muitos críticos, o Elon Musk, o dono da Tesla, ele está praticamente governando os Estados Unidos junto com o Donald Trump. Ele está sempre lá no Salão Oval, é uma, vamos dizer assim, uma quase onipresença ali nos ministérios dos Estados Unidos. Mesmo assim, a montadora dele, a Tesla, ela soltou uma carta não assinada que está exposta aí, falando das taxas retaliatórias. Ô Rodrigo, o que diz essa carta da Tesla? Não era mais fácil o Elon Musk ter falado diretamente com o Trump aí? Olha, Marcelo, era mais fácil o Musk falar com o Trump, mas eles parecem querer manter um jogo de aparências ali. Tanto que, né, recentemente, o Musk foi até a Casa Branca oferecer alguns carros da Tesla para o Trump comprar. O Trump falou que ia comprar um carro. Tem até uma piada falando que a Tesla está tão mal que o Trump teve que virar vendedor de carro. Mas a gente vai ver a carta. Aqui tem a carta, aqui tem alguns trechos na tela. Tem sim, Rodrigo. Olha só, essa carta ela foi endereçada ao Jameson Greer, que é o representante de comércio dos Estados Unidos. O título é o seguinte: Comentários da Tesla sobre a revisão e identificação de práticas comerciais desleais e o início de todas as ações necessárias para investigar os danos de acordos comerciais não recíprocos. No fim do documento tem o seguinte: as ações comerciais não devem nem precisam estar em conflito com o objetivo de aumentar e apoiar ainda mais a manufatura nacional. À medida que o representante de comércio dos Estados Unidos continua a avaliar possíveis ações comerciais para ratificar práticas comerciais desleais, nas palavras deles, também deve ser considerado aí o cronograma de implementação. As empresas dos Estados Unidos se beneficiarão de uma abordagem em fases que permita se preparar de acordo e garantir que medidas adequadas de cadeia de suprimento e de conformidade sejam tomadas. Rodrigo, a impressão que eu tenho quando a gente lê uns trechos dessa carta é o seguinte, que eles estão meio que ressoando o que indústrias americanas de automóveis já tinham falado, que não adianta você aplicar taxas abusivas sobre México e Canadá, porque eles produzem peças que depois são montadas nos Estados Unidos. E talvez, será que isso também não é um esforço aí, pensando lá na frente, do próprio governo americano de justificar uma volta atrás para não quebrar a indústria automobilística do país, com esse tipo de chamado aí, digamos assim? Eu acho que sim, Marcelo. É o que dá a entender essa carta, né? É uma carta que mostra uma certa preocupação em relação a todas essas tarifas que Donald Trump vem impondo, vem falando bastante, coloca, depois volta atrás em alguns casos, mas essas tarifas impactam diretamente o setor automotivo americano, principalmente quando a gente fala de México e Canadá, mas também falando sobre a China e Europa, porque olha só, a Tesla, tanto no mercado europeu quanto na China, perdeu muito valor de mercado, perdeu muito das suas vendas. Na Europa, as vendas da Tesla diminuíram 45% em janeiro. Resultado péssimo para a empresa, que ajudou também a derrubar as ações da Tesla. Na China, com a competição cada vez mais forte no mercado chinês, com várias montadoras chinesas crescendo bastante, a Tesla também viu diminuir o seu número de carros vendidos, caiu 11% no último balanço da empresa. Então, assim, todos esses resultados da Tesla estão sendo bem ruins. E quando você fala em tarifas retaliatórias desses mercados, principalmente o mercado chinês, a Tesla vai entender que ela vai sofrer um pouco mais. Então, por mais que Trump e Musk mantenham ali um jogo de aparências, de que são amigos, de que são aliados, uma coisa que soa até, às vezes, um pouco engraçada, né? Tipo, engraçado, vamos levar um pouco no cômico, porque chega a ser meio estranha essa relação de Trump com Musk. Isso tudo deixa os investidores preocupados, porque os investidores da Tesla viram a empresa perder mais de 500 bilhões de dólares de valor de mercado. Uma empresa que estava avaliada em mais de $1 trilhão deixou esse clube do trilhão. Agora não é mais uma empresa trilionária. A Tesla vem perdendo bastante do seu valor de mercado, já perdeu todo o ganho que teve desde que Trump foi eleito lá no ano passado e desde a posse despencou. Então os investidores estão preocupados, a Tesla agora começa a mostrar preocupação. Falta agora ver se Musk também vai tomar uma decisão contra Trump. Engraçado, né, como que essa coisa da incerteza está pegando a economia americana como um todo. Agora mesmo, Rodrigo, na CNBC Internacional, a gente está vendo a entrevista da Mônica Guerra,
que ela está falando justamente sobre como navegar, né, na incerteza das políticas. Ela é chefe justamente de políticas do Morgan Stanley Management Wealth. E eles estavam falando agora há pouco não só da questão das taxas que vão e vêm, mas também, por exemplo, a dificuldade que o Trump está tendo para aprovar um orçamento no Congresso Nacional, mesmo tendo maioria nas duas casas do Congresso. Então, tudo isso acaba levando muita incerteza para vários setores da economia, né, Rodrigo? E a gente viu agora no caso da Tesla, até para uma empresa de alguém que está profundamente enraizado no governo americano. Como diria minha avó, não é bolinho, Rodrigo. Exatamente, Marcelo. Olha só, Trump está enfrentando várias resistências, né? Está enfrentando uma resistência do mercado, mas também parece estar enfrentando uma resistência dentro do próprio governo americano. No ano passado, falava-se muito que Trump teria uma vida facilitada para governar nesse segundo mandato dele, porque a maioria da casa foi uma maioria republicana e Trump teria ali um grande apoio. O problema é que essas primeiras medidas de Trump têm soado mal entre os republicanos e, claro, entre também os democratas que fazem a oposição ao governo de Trump. Só que Trump não tem conseguido o apoio das duas casas e isso tem sido um problema. Vamos ver se ao longo dos próximos meses, com várias negociações que vão ser feitas, não só por Trump, mas pelo Scott Bessent, por exemplo, né, o secretário do Tesouro americano, que tem um tom um pouquinho mais moderado, ainda que mantenha sua parcialidade ao lado do Trump. O Bessent tem um tom mais moderado e pode dialogar com os republicanos para tentar obter mais apoio para o presidente americano.